Boa tarde, hoje nós vamos iniciar com o nosso livro de ciência na página 48 até 52, falando sobre avanço da ciência, as vacinas que surgem, porque na aula passada nós trabalhamos foram com os vírus, as viroses, que muitas das vezes afetam nosso organismo e que a gente acaba ficando doente. E hoje a gente vai trabalhar as questões da vacina que vão vir para poder solucionar esse problema. Então vamos lá? E para casa nós vamos fazer a atividade 153 e 154. Aí na página 48, avanço da ciência. Por que será que hoje em dia as crianças quase não adquirem mais as doenças que eram comuns antigamente? Porque atualmente existem as vacinas. Então, as doenças que muitas pessoas tinham antigamente não tem mais por conta das vacinas que existem e ajuda a aumentar o nosso sistema imunológico. E nisso que aumenta o nosso sistema imunológico, ele acarreta em proteção para o nosso organismo. Então vamos lá. E vivam as vacinas. Para que servem as vacinas? O que vocês acham que servem as vacinas? As vacinas, como a tia acabou de dizer, elas servem para evitar as doenças. E as vacinas, elas também provocam a formação de anticorpos contra agentes infectantes, a partir da introdução de micro-organismos patogênicos, mortos ou atenuados no organismo. Ou seja, então ela vai servir de defesa para o nosso organismo, para que esses elementos que trazem infecção para o nosso organismo seja combatido. Então, as vacinas são produzidas para deixar o nosso corpo mais preparado para enfrentar algum tipo de doença. Portanto, hoje em dia a gente está vivendo, né, a questão da pandemia, esse vírus aí da Covid-19, que afeta tantas pessoas. E a vacina, por isso está essa busca desesperada atrás das vacinas, por quê? Para combater esse vírus. Porque quando a vacina ela é aplicada no nosso braço, a gente vai estar ingerindo anticorpos de defesas, para se caso a gente vir pegar esse vírus, a gente consiga sair ileso, sem grandes consequências. Aí vamos lá, todas as crianças precisam de vacina para ficar protegidas contra certas doenças. É muito importante fazer visitas regulares ao pediatra médico especializado em doenças infantis. Ele examina as crianças e verifica se estão saudáveis ou se precisam de algum tipo de tratamento. Além disso, pode dar todas as orientações sobre as vacinas, para que servem, a época em que se devem ser tomadas e seus possíveis efeitos. Observe o menino sendo vacinado. A vacinação é a maneira mais simples e eficiente de se prevenir contra as doenças. Então, a gente sabe que é necessário a gente vacinar para que as doenças sejam prevenidas, né? Aí, observe a carteira de vacinação abaixo aí, ó. A gente tem a BCG e as doses de vacinas, aí o que elas, e as dosagens aí, ó. Tem a quantidade primeiro de dosagem, ó. Primeira, segunda, terceira, depois a primeira da outra fase, primeira e segunda. Porque tem coisas que você tem que tomar primeiro, segundo, terceiro dosagem. Tem outros que é só 2 dosagens. Aí temos a BCG, a hepatite B, a antipólio, que é a antipoliomielite, né? Tetravalente, DTP mais IB, rotavírus, tríplice viral. Aí depois embaixo tem da febre amarela e assim por diante. Aí, ó, na página 50, você tem alguma carteira igual ou parecida com a carteira da página anterior? Você vai responder aí. Para que serve? Você vai também colocar aí para tia. Quando você completou 1 mês de vida, provavelmente foi aplicada em você a primeira vacina, a BCG, contra uma doença chamada tuberculose. Nesse dia, você recebeu uma carteira de vacinação, em que estão anotadas todas as vacinas que você já tomou. Peça sua carteira de vacinação aos seus pais
ou a outro adulto de sua família e compare com a página anterior. Junto, verifique quais vacinas você já tomou e quais ainda faltam tomar. Você vai olhar aí e botar aí pra mim o que faltou você tomar, né? Aí tá. Ler para se informar. Vitória das vacinas. A primeira vacina criada pelo ser humano foi contra a varíola, uma doença que deixava o corpo das pessoas cheio de bolhas de pus, causava deformações no rosto, provocava cegueira e muitos casos, a morte. Um dia o cientista inglês Edward Jenner notou que as vacas tinham uma doença parecida com a varíola humana. Era a varíola bovina. Notou também que quem tirava o leite das vacas doentes, ficando em contato com as bolhas de pus nas tetas dos animais, passava a ter algumas bolhas nas mãos, que logo desapareciam. O mais curioso era que essas pessoas não contrariam varíola. Johnny então usou o pus das bolhas das vacas em pessoas para ver o que aconteceria. O que acontecia? Observou que elas ficam com alguns sintomas parecidos com os da varíola humana, mas bem mais fracos, e a doença era inofensiva. Depois de sua conclusão, injetou no corpo dessas pessoas as secreções de outras que tinham contraído da varíola humana. O resultado foi que essas pessoas não pegaram a doença. Nascia assim a primeira vacina do mundo, a vacina antivariólica. Graças a Edward Jenner, desde 8 de maio de 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que a varíola não mais existe no mundo. Então vamos lá. Recordando ideias. Quais as primeiras causas de haver tantas doenças? Essas perguntinhas estão de acordo com tudo que a gente estudou desde as últimas aulas, sobre a questão de algumas doenças, de uma boa saúde. Tá toda a unidade fazendo uma conclusão da unidade 4. Quais as principais causas de haver tantas doenças? Quais eram? Que fala lá no iniciozinho. Porque as vacinas são importantes para a nossa saúde. Por quê? Onde fica anotadas as vacinas que você já tomou? Onde fica? Aí você vai associar, número 4, na página 52. Associar as colunas. Aí você tem a coluna A, B, C, D, E. Vai associar com a outra coluna. Aí verminose, gripe, resfriado, virose e sarampo. Aí você vai ler. Uma pessoa com essa doença pode sentir dor de garganta, ficar com o nariz escorrendo, coriza e às vezes ter febre baixa. É o quê? É verminose, gripe, resfriado, virose ou sarampo. Aí você vai colocar, se for resfriado, você vai botar a letrinha C. Se for verminose, você vai botar a letrinha A. E assim por diante. Contra qual doença foi criada a primeira vacina? Você vai responder aí pra tia. E por hoje a gente fica por aqui, ok? Não esqueça de fazer a atividade de casa e a tia vai corrigir na próxima aula. Um beijo grande, fique com Deus.